outro, Thaís. Então é assim, quando tem 20, 30 anos, essa turma bem condicionada, fininha, tá comendo a bola. A idade vai passando, os ossos vão começando a reclamar, osteoporose e outros nomes chiques vão chegando. Chega uma hora, depois de 60, 70, que é praticar atividade física com acompanhamento e todo cuidado. A Maria da Consolação é uma das mais de 3.000 alunas do programa Mais 60 do SESC. Hoje ela está no teatro, mas também tem atividade para o resto da semana. Aqui eu estou fazendo dança cênica, teatro, balé, caminhada orientada com a ginástica. Estima-se que 10 milhões de brasileiros sofram com osteoporose, 15 milhões com artrose. As duas doenças são um reflexo da degeneração dos ossos. A osteoporose é uma patologia onde você tem uma perda da densidade óssea, você tem uma perda da massa óssea. E a artrose é algo em que o paciente tem uma lesão da cartilagem. A cartilagem ela vai ter uma lesão e não consegue se restabelecer. Dor nas costas e diminuição da altura são os principais sintomas da osteoporose. Da artrose são as dores nas cartilagens e a perda de equilíbrio. Companheira da artrose, a artrite é a inflamação das articulações. Fatores de risco como o tabagismo, diabetes e o sedentarismo facilitam o surgimento destas doenças. Um diagnóstico precoce ajuda a evitar quadros graves. Uma característica muito comum do brasileiro é ou aguardar muito ou ficar tentando fazer tratamentos em casa, infelizmente se automedicando e atrasando o diagnóstico e tratamento no momento adequado. Dos 10 milhões de brasileiros que têm osteoporose, apenas 20% sabem do diagnóstico. 200 mil pessoas morrem por ano no país por causa das complicações da doença, principalmente nos casos de queda. Uma alimentação balanceada e tomar bastante sol também são medidas importantes. Mas balançar o esqueleto é uma das melhores formas de manter ossos, articulações e cartilagens saudáveis. Dentre as atividades que o SESC Mais 60 oferece para a população idosa, a gente tem musicalização com canto e coral, seresta, memória ativa, caminhada orientada, teatro, dança sênior, e todas essas atividades têm o objetivo de garantir que a pessoa idosa continue ativa e saudável. O corpo da gente, ele aumenta a massa óssea à medida que é solicitada. Se eu fico parado, o meu corpo entende que eu não preciso tanto osso, eu absorvo mais. Ficar em casa realmente é uma coisa desagradável que tira a alegria e a vitalidade das pessoas. Eu recebo aqui com alegria um médico que integra uma das equipes mais respeitadas da ortopedia em Minas Gerais, que é a equipe do Madre Teresa. Doutor Eduardo Frois, seja bem-vindo, boa tarde. Grande prazer, Eduardo, prazer estar aqui com todo o seu público. Doutor, quando se chega aos 77, agora dia 27 ele vai fazer 78 anos, o presidente Lula, quando se chega nessa idade, sobretudo para quem teve uma vida de muita movimentação, é absolutamente natural que a bacia reclame, que o quadril reclame? Sem dúvida, Eduardo. Como mostrado na reportagem, as doenças degenerativas, elas cada vez mais assolam toda a população mundial. Estima-se que cerca de 20% a 30% de toda a população vai ter um certo grau de desgaste em algum momento da vida. E naquelas pessoas com mais de 70 anos, esses números podem passar de 60%. Então eu falo com meus pacientes que a doença degenerativa, a conhecida como artrose, não é bem uma doença, ela faz parte do envelhecimento normal. As cirurgias de quadris do corpo humano estão cada vez mais seguras por conta do avanço da medicina. Agora, quando o presidente Lula disse, eu estou com mais medo da anestesia do que da cirurgia, aí não é bem assim, não, ou é? Não, não é bem assim, né? Todo e qualquer procedimento, seja uma extração de uma unha encravada, um tratamento que seja, existem riscos e complicações inerentes a todo e qualquer procedimento. O que nós temos é que controlar e minimizar essas complicações. Outra coisa, fosse o senhor o responsável pela cirurgia dos quadris do presidente, o senhor consultado
concordaria de bom grado que se aproveitasse para fazer também a questão da recomposição dos olhos? Eu respeito, eu falo que todo e qualquer procedimento, ainda mais estético, ele não tem um apelo, logicamente, funcional da mesma forma que as cirurgias de substituição articular, as próteses, elas realmente têm. E o famoso aproveitar na medicina não é o ideal. Porque muitas vezes são procedimentos que têm interações, procedimentos com riscos anestésicos diferentes, reabilitações diferentes. Então você acaba que transfere energia no seu cuidado de pós-operatório. Então na medicina, seja no tratamento cirúrgico ou não, o ideal nunca é a gente aproveitar e lidar com cada importância que tem que ser dada para o procedimento. Outra coisa, doutor, o uso do robô no nosso Madre Teresa aqui da Raja Gabalha é absolutamente hoje rotineiro. A palavra é essa. Eu estranhei que o presidente não tivesse usado o robô. A cirurgia fica mais segura com o robô? Bem, ele não utilizou porque em Brasília ainda não temos ainda, né, a tecnologia robótica implantada, assim como em vários outros locais, como aqui em Belo Horizonte, que é celeiro não só do Madre Teresa. A cirurgia robótica, ela hoje já faz parte, já há 2 anos no Brasil e já tem trazido excelentes resultados, com uma precisão, uma individualização. Então, hoje, tendo a oportunidade de usar a cirurgia robótica, é uma possibilidade. Mas a cirurgia chamada de convencional, na mão de pessoas experientes, ela sem dúvida nenhuma tem resultados funcionais muito bons também. O presidente da República falou algo que me sensibilizou. Ele disse, eu vou operar porque ninguém sabe o que é ficar 24 horas com dor. Eu imagino. Tem muitos brasileiros na situação dele, precisando daquela cirurgia, estão na fila do SUS, infelizmente, doutor? Hoje o número da Sociedade Brasileira de Ortopedia mostra que mais de 15 milhões, né, de brasileiros sofrem com doenças degenerativas, a conhecida como artrose. E só na fila do SUS, que pode levar de 5 anos, quase 8 mil brasileiros esperam pela mesma cirurgia que o nosso presidente realizou. Que Deus ajude a cada um deles. Ô, doutor, aquele negócio de ele operar num dia e no outro está caminhando, digamos, previsível? É o esperado. A gente hoje faz uma reabilitação imediata e uma vez que o paciente seja operado, ele já, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, ele já anda com pouquíssimas ressalvas. A grande questão é cirurgia segura, uma reabilitação imediata assim que houver uma recuperação anestésica. Atenção, porque eu aprendi isso com a vida, o doutor vai confirmar. Tão importante quanto a anestesia e a cirurgia é a tal da fisioterapia, doutor? Exatamente, Eduardo, sem dúvida nenhuma. Ninguém trabalha sozinho, né? O médico, junto com a sua equipe dentre eles também a fisioterapia, o educador físico, são etapas fundamentais. Tão importante quanto a cirurgia é o pós-operatório. Para quem tem 40, 45, não chegou lá na osteoporose, qual é a dica de prevenção? O mais importante hoje a literatura nos mostra é o controle adequado do peso, né? Então não precisa logicamente ser magro, mas manter um peso adequado e uma prática regular de atividades físicas, para que possa manter uma boa qualidade. Mas infelizmente algumas coisas a gente não tem como, né, coordenar, tal como a genética. Isso aí não tem como mudarmos. Tá vendo? Tô mandando um recado pro nosso homem do áudio, querido Fabrício. Fabrício, o Guto aí do seu lado. O Guto tá dentro do que o homem tá pedindo. Você não tá, não. Doutor Eduardo Freud, muito obrigado pela visita. Ele vai agora para Betim, dar aula pros meninos lá de técnica cirúrgica.